Olá, eu sou a Larissa e hoje iremos falar um pouco sobre MMC e MDC. Iremos iniciar falando sobre o mínimo múltiplo comum, ou como a gente já conhece, MMC. O mínimo múltiplo comum é um tipo de operação matemática utilizada para encontrar o menor número positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. O MMC é utilizado, por exemplo, na soma e na subtração de frações, quando é necessário um denominador comum. Por meio de uma exemplificação teórica, considere o conjunto A, formado pelos múltiplos de um número natural positivo diferente de zero. Também há o conjunto B, formado por outro número, mas com as mesmas características de A. O menor elemento comum dentro dos dois conjuntos, A e B, é o MMC. Os múltiplos de qualquer número podem ser obtidos através da multiplicação dele pelos números naturais. Exemplo, vamos fazer com 5 e com 3. Pegando o 3 e multiplicando pelos números naturais de 0 a 10, teremos a tabuada e os resultados. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E assim vai seguindo infinitamente. E teremos o 5. E iremos fazer a mesma coisa de 0 a 10, podendo estender, ok? 5 vezes 0, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0, perdão. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E assim vai. Em múltiplos de 3, teremos 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e vai seguindo infinitamente. E nos múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e vai seguindo. O menor número da interseção desses dois conjuntos é 15. Logo, ele é o MMC de 3 e 5. Observe, o menor resultado comum, tanto de 3 quanto de 5, é 15, ok? Por isso que ele é o mínimo, ou menor também, múltiplo comum de 3 e 5. Contudo, para números grandes ou com mais de 2 números, o ideal é fazer uma fatoração que consiste na decomposição por números em fatores primos. Mas como calcular o MMC de 2 ou mais números? Nesse processo, decompomos todos os números ao mesmo tempo, em um dispositivo como mostra a figura a seguir, iniciando a divisão pelo menor número primo possível. Se um dos elementos não for divisível por esse número primo, ele é repetido no lugar do resultado. Quando for impossível fazer divisões, ou quer dizer, quando chegar em 1, todos os fatores primos multiplicados entre si terão como produto o MMC. A seguir, vemos o cálculo do MMC, 15, 24 e 60. Bem, podemos observar que o menor primo comum que posso iniciar é o 2, certo? Por conter dois números pares aqui nesta linha. 15 não é divisível por 2, então irei repeti-lo. 24 dividido por 2 dá 12, 60 dividido por 2, 30. Novamente, temos dois números pares aqui, então irei continuar dividindo por 2. 15 irei repetir por não ser divisível por 2. 12 dividido por 2, 6. 30 dividido por 2, 15. Agora temos 15, 6 e 15. Bem, o 6 ainda é um número par, certo? Então, posso continuar com o 2. 15 irei repetir, 6 dividido por 2, 3, e 15 irei repeti-lo. 15, 3 e 15, bem, são três números ímpares, então o menor número primo que eu posso dividir um ou mais números desta linha é o número 3, ok? 15 é divisível por 3, então 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. 5, 1 e 5, bem, o 5 ele é primo, então já irei dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. O 1 eu irei repetir e 5
dividido por 5, 1. O MMC de 15, 24 e 60 será o produto de 2, 2, 2, 3 e 5, certo? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 igual a 120. Então, meu MMC de 15, 24 e 60 é 120. Um exemplo. No alto de uma torre, duas luzes piscam em intervalos de tempo diferentes. A primeira pisca a cada 4 segundos, a segunda a cada 6 segundos. Se num certo instante as luzes piscam ao mesmo tempo, após quantos segundos elas voltarão a piscar ao mesmo tempo? Bem, eu quero saber o que? Daqui a quanto tempo ambas irão piscar juntas novamente, certo? A de 4, eu quero saber o menor múltiplo de 4 e 6, ok? 4 e 6 são números pares, então eu posso iniciar com o número 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2 e 3, posso continuar com 2, certo? 2 é par. 2 dividido por 2, 1. O 3 não é divisível por 2, 3. Irei repeti-lo, certo? Agora temos 1 e 3. O 3 é primo, então irei dividir por ele mesmo, certo? O 1 eu irei repetir e 3 dividido por 3, 1. Qual vai ser o meu MMC de 6 entre 6 e 4? Bem, meu MMC é o produto entre 2 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 12. Então, daqui a quantos segundos as luzes irão piscar juntas novamente? Daqui a 12 segundos, ok? Agora sobre o máximo divisor comum, ou MDC. O máximo divisor comum corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números inteiros. Lembre-se que os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero. Por exemplo, o número 12 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Se dividirmos esses números pelo 12, obteremos um resultado exato, sem que haja um resto na divisão. Quando o número tem apenas dois divisores, ou seja, ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo, eles são chamados de números primos. Vale notar que todo número natural possui divisores, ok? O menor divisor de um número será sempre o número 1. Por sua vez, o maior divisor de um número é o próprio número. Agora das propriedades ou características do MDC. Bem, quando fatoramos dois ou mais números, o MDC deles é o produto dos fatores comuns a eles. Por exemplo, o MDC de 12 e 18 é 6. Quando temos dois ou mais números consecutivos entre si, podemos concluir que o MDC deles é 1, uma vez que eles serão sempre números primos entre si. O exemplo é o número 25 e 26. O maior número que pode dividir ambos é o 1. Quando temos dois ou mais números e um deles é divisor dos outros, podemos concluir que ele é o MDC dos números. Por exemplo, 3 e 6. Se 3 é divisor de 6, ele é MDC de ambos. Mas como calcular o MDC? Bem, para calcular o máximo divisor comum entre números, devemos realizar a fatoração por meio da decomposição dos números indicados. Para exemplificar, vamos calcular, através da fatoração, o MDC de 20 e 24. Pois bem, 20 e 24 são dois números pares, então eu posso iniciar pelo 2. 20 dividido por 2, 10. 24 dividido por 2, 12. Novamente, temos dois números pares, então irei continuar com 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6.
5 e 6. Temos ainda um número que é par, certo? Irei continuar com 2. 5 não é divisível por 2, então irei repeti-lo. 6 dividido por 2, 3. 5 e 3 são dois números primos entre si, ok? São dois números primos, aliás. Então, irei continuar do menor para o maior. Então, irei continuar com o 3. 5 não é divisível por 3, irei repeti-lo. 3 dividido por 3, 1. 5 e 1, 5 é primo, então irei dividir por ele mesmo, ok? Bem, para saber o MDC dos números, devemos olhar à direita da fatoração e ver quais números dividiram simultaneamente os dois e multiplicá-los. No caso aqui, eu deixei já sinalizado com vermelhinho os dois números que conseguiu dividir simultaneamente os dois números. No caso, foi o 2 da primeira linha e o 2 na segunda linha, ok? Assim, pela fatoração, podemos concluir que 4, que é 2 vezes 2, é o maior número que divide ambos e, portanto, é o máximo divisor comum entre 20 e 24. Exemplo. O professor de História precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma, temos 24 alunas e 16 alunos. Quantos componentes terá cada grupo? Bem, esse professor ele precisa saber qual o maior número de alunos que ele pode ter em grupos que possa dividir tanto 24 quanto 16 na mesma quantidade, ok? Então, 24 e 16 iremos fatorar. 24 e 16 são números pares, então eu posso iniciar por 2, que é o menor primo comum que pode dividir tanto um quanto o outro. Nesse caso, irá dividir os dois, certo? 24 dividido por 2, 12, e 16 dividido por 2, 8. Novamente, 12 e 8 são números pares, eu posso continuar com 2. 12 dividido por 2, 6. 8 dividido por 2, 4. 6 e 4, números pares ainda, irei continuar com 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Opa, agora temos 3 e 2 que são primos entre si, certo? Então, irei do menor para o maior, show? Prosseguindo, 3 não é divisível por 2, então irei repeti-lo. E 2 dividido por 2, 1. Agora temos somente o 3 e o 1. 3 é primo, irei dividi-lo por 3, por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1, e o 1 eu irei repetir. Sabemos que o nosso MDC é o quê? É o produto dos fatores que dividiram tanto um quanto o outro. Todos os números da linha, certo? São os fatores que são comuns entre si. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, cada grupo será formado por 8 alunos.